Paz do Senhor, igreja. Amém. Que maravilha. Eu queria ler um texto que está na palavra de Deus, no livro de João 7. Lá no finalzinho, versículo 37. A gente está hoje na véspera do Natal. E esse texto fala sobre Jesus numa festa. Amém? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém. Naquele tempo, os judeus tinham 3 festas principais, né? Não sei se vocês conhecem as 3 festas. As 3 estavam relacionadas à saída deles do Egito, da escravidão. A primeira festa era a Páscoa, né, que era o dia em que o anjo passou pelo Egito e matou o primogênito de todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então eles faziam essa festa da Páscoa. A segunda festa é o Pentecostes. O Pentecostes, o nome, né, o Pentecostes Pascual, como era chamado na época, o nome já diz claramente. Pentecostes significa a quinta de 10 dias. Ou seja, Penta é de 5 mesmo, e Costes, que era um tempo que os romanos contavam de 10 dias. Ou seja, são 50 dias depois da Páscoa. E coincidia na época da colheita deles, então eles faziam a festa do Pentecostes, também chamavam de festa da colheita. Mas o motivo original da festa era que eles tinham conseguido sair da terra do Egito, né? Eles demoraram esse prazo de 50 dias para estar glorificando ao Senhor, muito provavelmente depois que atravessaram o mar e conseguiram realmente se livrar dos egípcios. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos, que glorificava a Deus pelo final da peregrinação dos 40 anos. E a festa dos tabernáculos, que a tradução melhor seria a festa das cabanas mesmo, eles lembravam que eles tinham que fazer cabanas no deserto. Eram 3 festas religiosas daquele tempo, inspiradas nessa transição deles do tempo de Moisés. E Cristo vem para tomar para si o direito sobre essas festas. Ele vem para tomar para ele a atenção que era dada a essas festas antigas. Então a Páscoa, que naquela época significava a libertação daquele anjo, né, onde botavam sangue nos umbrais, o anjo não tocou nas famílias, Cristo toma para si, porque o cordeiro que foi sacrificado ali para dar o sangue, para proteger as famílias, hoje nós entendemos que ele é uma representação de Cristo. E Cristo morre, é sacrificado, e o seu sangue hoje, também colocado nos umbrais daquela cruz, nos protege contra o nosso destino certo, que seria o inferno por causa dos nossos pecados. E veja que não foi grande mérito o anjo não ter entrado na casa daquelas pessoas e matado também os primogênitos deles. Não é porque eles batalharam espiritualmente ou fisicamente contra esse anjo e prevaleceram, mas a presença do sangue fez com que ele não entrasse. E Cristo toma para si a Páscoa. Da mesma forma, o texto fala aqui que o Pentecostes mais tarde seria tomado por ele. Porque quando ele morre, vai e ressuscita, ele fala para o povo: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o Pentecostes que nós nos lembramos hoje não tem nada a ver com a saída do Egito, mas com a descida do Espírito Santo, profecia de Cristo Jesus, que tomou para si também o Pentecostes.
E a festa do tabernáculo não poderia ser diferente. Também era dele. Tinha alguns ritos principais na festa dos tabernáculos. Eu vou trazer aqui rapidamente. A primeira era a peregrinação para Jerusalém. O povo saía de todo Israel em direção a Jerusalém, até hoje. Cerca de 100 mil pessoas entram em Jerusalém na época dessa festa. Naquela época eu creio até que bem mais, porque era extremamente forte na cultura que eles deveriam ir para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E lá na festa dos tabernáculos, eles tinham também o costume de levantar tendas pela cidade. As pessoas vinham de fora, levavam material para a tenda e montavam as tendas deles para fazer uma lembrança de quando eles moravam no deserto e tinham que ficar desmontando e montando a tenda dia após dia para caminhar. De manhã cedo desmonta as tendas, bota aqui na carroça, vai, está anoitecendo, tira de novo da carroça, monta a tenda de novo. E na festa do tabernáculo as pessoas vinham de fora para Jerusalém, chegavam lá e montavam as tendas por toda a cidade. E a cidade ficava cheia de tendinha nas ruas todas para fazer este evento. E o segundo rito mais importante do festa dos tabernáculos era a cerimônia da água. Era uma cerimônia que eles iam até o tanque de Siloé, porque eles diziam que o tanque de Siloé ficava na cidade de Davi, que é a velha Jerusalém, que Davi tomou à força dos seus inimigos. E eles pegavam água dentro de um pote, e o sacerdote principal levava a água até a Nova Jerusalém, a cidade de Jerusalém de depois de Davi. E na frente do templo de Jerusalém, ele derramava água, porque como essa era uma festa de abundância, a festa dos tabernáculos, eles estavam agradecendo a Deus por terem água. Porque eu estou falando de um povo, gente, que peregrinou 40 anos num deserto. Não é aquele deserto que a gente vê nos filmes arenoso, não era um deserto cheio de areia, mas era uma coisa seca, tipo a caatinga da gente aqui, seco mesmo. Então, a dádiva de ter água era maravilhosa. E o sacerdote representava, ele pegava esse balde d'água e todo mundo vinha atrás dele, aquela festa, cantando louvores, e chegavam na frente, e ele falava: eu trouxe água da cidade de Davi, para que não falte água em Jerusalém, derramava água, e o povo glorificava, regozijava, e se lembrava que atravessou 40 anos no deserto, Deus não deixou faltar água. E quando não havia água para beber lá no deserto, eles lembravam que Deus mandou Moisés bater a pedra, bater numa pedra. E quando Moisés bateu na pedra, a pedra se rachou e dela saiu água. E a Bíblia ainda chama de água viva, porque são correntes, não estão paradas. E a lembrança disso, de falar: poxa, eu estou atravessando um deserto, e Deus não deixou faltar água, fazia com que a cerimônia das águas fosse o segundo ponto alto, mais importante da festa. E no último dia da festa, no dia mais caloroso da festa, quem estava presente ali? Jesus. Todos eles estavam glorificando a um Deus que lhes deu água, que lhes deu sustento, que lhes fez peregrinar, mas que lhes deu vitória, e o Deus estava presente ali. E alguns até diziam: rapaz, esse cara deve ser o Cristo, porque ele está fazendo coisas extraordinárias. E os fariseus diziam: não é o Cristo coisa nenhuma. Jesus se levanta no meio da festa, onde todos estão comendo, onde todos estão bebendo, onde todos estão felizes. E ele fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Com certeza, Jesus não está falando de uma sede física nesse momento. Mas em meio àquela festa de tanta alegria, ele encontrava pessoas ali
sedentas. Sedentas da verdade, sedentas da justiça, sedentas do amor, em que estão fazendo algo ritualístico e não conseguem perceber que aquilo que eles estavam fazendo representava um agradecimento para alguém que estava presente ali. E ele fala: vem a mim e beba. Já volto para lá. Hoje, nós não temos essas 3 festas. Graças a Deus, nós somos bem cristocêntricos. Nós temos 2 principais festas. Quais são? Páscoa e Natal. A Páscoa, inclusive, mais importante do que o Natal. Pela tradição judaica, o festejamento da morte é maior do que o festejamento da vida. Olha que interessante. Eles festejavam o dia da morte das pessoas, não era o dia da vida, não. Porque havia um entendimento que na morte, a pessoa ia se encontrar com Deus. Isso é até melhor do que a vida. Mas nós festejamos a Páscoa por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E nós festejamos o Natal por causa do nascimento dele. Como o pastor falou, provavelmente o nascimento de Cristo não foi em 25 de dezembro, ou foi outubro do ano 1, ou foi abril do ano 2. E aí vai se entrar uma discussão que não vale a pena, porque há muitas evidências, tanto de um ponto quanto do outro. Nós sabemos que depois disso não foi, apesar de muitos estarem dizendo que foi no ano 4 e não sei o que, conversa, porque se Herodes morreu no ano 2, como é que pode, no final do ano 2, início do ano 3, como é que pode Jesus ter nascido no ano 4, se Herodes tinha mandado matar as crianças para Jesus nascer? Então, fica aí essa janela de tempo. Porém, eu acho até justo, porque se a gente pegar outubro do ano 1 até abril do ano 2 e tirar uma média, dá mais ou menos no Natal, né? Então, eu acho até justo que se comemore assim. Eu não vejo problema nenhum em quem quer comemorar. Eu estou em um entendimento igual ao de Paulo, que diz que não se atente se alguém está reclamando porque você comemora, porque você come ou porque você bebe. Porque você é livre para fazer essas coisas. Ele lhe deu a liberdade, ainda mais a liberdade de festejar o seu nascimento, um presente que nos foi dado. Mas eu me pergunto, como pode, no Natal, estarmos festejando aquele que está presente aqui, e ele não ser o ponto principal da festa? Como aquele povo festejava o tabernáculo e via todo aquele simbolismo e não conseguiam entender o que Jesus falava, porque alguns chegavam e diziam assim: olha, ele não é o Messias, porque a palavra diz que o Messias virá da cidade de Davi. E outros falavam: você já viu algum profeta da Galileia? Galileia não tem profeta, não. E eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Tem 2 fatos interessantes sobre Jesus. O primeiro é que é inegável a existência de Jesus. Isso aí não tem como negar. Ele existiu, existem dezenas de fatos que comprovam a existência dele. Então, nós ficamos sem meio termo. Se Jesus existiu, ou ele é Deus, ou ele é um doido. Os dois. Não tem como você falar: Jesus foi um grande profeta. Não, conversa. Ou ele era Deus, como ele afirmava ser Deus, ou ele era um doido. E por mais que você tente fugir disso, você tem que escolher um dos dois. Ou você olha para Jesus como Deus, ou você olha ele como doido, varrido. Porque ele falava que era Deus. Ele dizia claramente. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que venham a ele, bebam. E que quem beber dele nunca mais terá sede. E que dentro dessa pessoa vai nascer um rio infinito de águas vivas. Nenhum profeta fala isso. Ele vai falar de Deus. Jesus falava de si. Porque ele era Deus.
doido. Dos dois, um. A segunda coisa incrível é que Jesus poderia ter escolhido qualquer família para nascer. Eu vou te perguntar, se você pudesse escolher onde é que você ia nascer, em que família você ia nascer? Aí, ó. Ainda jogou baixo. Eu estou pensando que ia querer, sei lá, a filha do Steve Jobs, né? Do Elon Musk. Onde nascer? Ele podia escolher onde nascer. E o povo falava, ele não pode ser o rei, porque o rei deve vir da cidade de Davi. E no dia anterior, eles foram até a cidade de Davi. Por que eu estou falando dessa diferença? Porque Davi nasceu em Belém, né? Mas quando Davi toma a cidade de Jerusalém, aquele pedacinho pequeno que era a torre que estava lá em Jerusalém, aquela parte antiga da cidade, eles chamam de cidade de Davi. E depois Jerusalém cresce, e naquela época daqui Jerusalém já era 5 vezes maior do que a cidade inicial. Então aquele bairro que Davi tomou dos inimigos ficou conhecido como cidade de Davi. E dentro desse bairro tinha um poço de Siloé. Então eles vão até lá no poço, na cidade de Davi, e falam, olha, a cidade de Davi vai alimentar a todos, vai trazer água a todos. E ele pega um balde de barro e enche de água da cidade de Davi e leva até Jerusalém e derrama em Jerusalém e fala, olha, a água que veio da cidade de Davi deve ser entregue em sacrifício de libação, que é um sacrifício derramado, desperdiçado. E joga a água que veio da cidade de Davi em sacrifício de libação na frente do templo de Jerusalém. E o povo faz a maior festa. E estava ali presente o cordeiro que veio da cidade de Davi, pronto para ser entregue em frente ao templo de Jerusalém, em libação, sacrifício derramado, desperdício da parte de Deus, porque não valíamos tudo isso. E eles não conseguem enxergar que eles estão fazendo a sombra daquilo que é real, está em frente a eles. E Jesus ainda levanta e fala, vocês estão lembrando daquela água que vocês derramaram ontem? Que veio da cidade de Davi, que na verdade nem a cidade de Davi é um bairro aqui perto, vocês estavam com preguiça de trazer de Belém. Eu sou a água viva. Fui eu que alimentei vocês enquanto atravessavam no deserto. Era eu que dava força para levantar as tendas. Era eu que derramava o maná lá de cima. Eu esmigalhava o pão para os anjos jogarem sobre as nuvens. Lembram da coluna de fogo? Eu é que acendia. Lembram das nuvens? Eram o pó dos meus pés. Venham a mim, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome. Porque essa festa toda não tem nenhum significado se Jesus não estivesse presente ali. E ele disse, eu sou a água que vim lá da cidade de Davi, para quem beber de mim nunca mais ter sede. E da mesma forma que sem a presença de Cristo Jesus, a festa dos tabernáculos não tinha sentido, e ele toma para ele a festa. O Natal também, sem a presença de Cristo Jesus, não tem o menor sentido. O nome Natal significa nascimento, faz todo sentido. O nome em inglês não tem nada a ver com nascimento, mas também é um nome muito bonito, porque vem do nome, eu não vou saber falar em inglês esse nome, mas significa a missa de Cristo, ou culto de Cristo. E eles cultuavam a Jesus, ao nascimento de Jesus naquele momento. E aí ficou esse nome. Crisma significa a missa de Cristo, o culto de Cristo, né? Tem gente aí que gosta da missa do galo, da missa de sabe Deus quem. Pelo menos essa é de Cristo. A de Cristo vale a pena.
Mas olha, meus irmãos, quando Jesus levanta e diz que quem beber dele jamais terá sede, ele demonstra a sua importância com as pessoas que estão ali naquela festa, transbordantes de alegria por fora, celebração, agradecimento pela água, mas por dentro existe um vazio interior e uma sede espiritual, que não podem ser saciados com festas, alegria, presente, peru, o vazio interior. E olha que tem muita gente que está com vazio interior, que quando comer o peru vai se saciar sim, mas não é desse vazio que eu estou falando não. Eu estou falando do sentimento de coisa incompleta. Ele olha para aquele povo e fala, tudo isso é muito bonito, tudo isso é maravilhoso. Muito pelo contrário, não parem de fazer isso. Jesus nunca pediu para o pessoal parar com a festa. Mas vocês precisam entender que nosso objetivo não é levar a festa, é levar o Cristo. Então, os fariseus começam a querer matá-lo. Porque falam, rapaz, ele passou dos limites agora. Ele falou que é Deus. E como eu disse, ou ele era Deus ou ele era doido. E os fariseus falam, olha, ele passou do limite. Tanto que quando Jesus volta a Jerusalém, os seus discípulos até falam para ele, rapaz, não volte não, porque o pessoal lá já está querendo te matar da primeira vez, tu vai voltar lá para quê? E quando eles começam a tentar, Nicodemos, que esteve com ele, falando, olha, a gente não pode matar ele sem pelo menos ouvi-lo. E ele já sabendo que se fosse ouvir Jesus ia ser pior, porque já estava no ouvido deles que na verdade ele era de Belém, já estava no ouvido deles outras coisas que ele fez, falou, rapaz, a gente não vai fazer isso, porque se a gente for fazer aqui um inquérito com Jesus na frente desse povo, em vez do povo querer matar ele, vai sair todo mundo convertido daqui. Então eles deixam Jesus passar dessa vez, para planejá-lo matar mais tarde. Mas isso tudo não foge do plano de Deus. Porque de modo algum alguém tomou a vida de Jesus. Ele a entregou. Porque ele fala de uma oferta de libação. É um sacrifício derramado, desperdiçado. É como quando aquela mulher entra lá na casa do fariseu, quebra o perfume, derrama aos pés de Cristo e começa a secar com seus cabelos, e alguém fala assim, que desperdício. Isso poderia ter sido vendido por 300 dinários e alimentado muita gente. E eu fico pensando no sacrifício que Deus fez com o seu filho. E a minha pergunta é, por quê? Porque alguém todo-poderoso, arquiteto do universo, se veste de fragilidade e nasce de uma menina entre 15 e 13 anos e se torna dependente dos cuidados dessa garota. Por quê? Alguém que poderia ter nascido na família real inglesa, como falou Tainã, aceita nascer em uma manjedoura, exposto a todo tipo de bicho. Meus irmãos, eu tenho uma empresa pequenininha. Às vezes eu entro para fazer um café, um funcionário levanta, não faz o café não, deixa que eu faço para você. E eu fico pensando, quem somos nós? Para que Deus entregasse seu filho. Por quê? Ele não poderia ter entregue Miguel ou Gabriel ou um dos seus servos? E já não seria muito para aquilo que a gente merecia? Por quê?
Porque alguém que sabia de todas as coisas e assim o sabe, teve que aprender a falar novamente. Porque aquele que estava em todos os lugares teve que aprender a andar. Porque ele engatinhou. Se o seu palácio é mais valioso do que ouro, porque ele engatinhou no meio da terra seca. E nós achamos que o Natal é sobre dar presentes, ou algo do tipo, ou sobre ter um espírito natalino, fazer bem ao próximo. Mas nada que possamos fazer ou que possamos entregar vai se comparar com o sacrifício que Deus fez. Porque Ele poderia ter resolvido o nosso problema como se não fosse nada, mas Ele pega o melhor. O melhor de Deus e nos dá de presente. E as profecias são tantas. Eu poderia falar que entregaram ouro porque ele é rei, e entregaram incenso porque ele é sacerdote, entregaram mirra porque ele é sacrifício. Eu poderia falar do papel incrível que Maria teve, do papel incrível que José teve. Ou porque, em vez de os anjos aparecerem em louvor para reis e coisa e tal, foram para os pastores. E como eram desprezados os pastores daquela época. Mas não dá tempo, eu não vou durar até de noite, eu quero falar só do porquê. Porque essa entrega sacrificial tinha que ser assim, em desperdício. Porque ele não desceu da chaminé, mas entrou pela porta. E porque é importante que nos lembremos disso, quando ouvimos histórias que querem deturpar. Aquele que veio não veio da chaminé. Ele entrou pela porta, ele nasceu de mulher. Deus poderia ter feito um homem perfeito e falado, vou fazer aqui um homem perfeito, que vai nascer de uma mulher e que não vai pecar, e depois sacrificarei ele, e assim salvarei a todos. Mas eu quero que você entenda que quando Deus nos deu livre-arbítrio, Ele já sabia que isso no futuro ia dar um problema para o lado dele. Mesmo assim, Ele nos queria filhos e não escravos. Tem hora que você solta a bicicleta, o menino vai, você sabe que mais tarde você vai ter que fazer o curativo. Mas o sorriso vale a pena. Meus irmãos, é puro amor. É puro amor. Não pode existir um amor maior. Ele deu o melhor. Quem nesse Natal deu o melhor a alguém? Ninguém. Nenhum de nós. Nós somos mesquinhos demais para dar o melhor de alguma coisa. Quem deu o melhor aos seus filhos e fala assim, não, é o melhor que eu podia dar, não podia dar mais do que isso? Ninguém. Quem deu o melhor ao seu cônjuge? Quem deu o melhor? Quem deu o melhor de si durante o ano? Quem deu o melhor dentro da igreja? Quem deu o melhor no seu trabalho? Ninguém. A verdade é que o homem sem Deus é incapaz de dar o seu melhor. Porque o nosso melhor vem de Deus. E temos que reconhecer que tudo que temos porque foi nos dado do alto. Por misericórdia. Mas nada do que temos se compara àquilo que já recebemos. Cristo Jesus. E nesse Natal, há tantos sedentos. Que se tornou uma festa quase que pagã. Tem hora que a gente assiste um filme de Natal e no filme de Natal inteiro ninguém fala do nome de Jesus. O filme do Natal fica falando de, é uma época de ser bom com as pessoas. Por quê? Porque ser bom é legal, né?
É uma época de dar presentes, de parar de ser egoísta. E não fala do exemplo principal do Natal. E chega no final do filme e fala, ó, não fez muito sentido. Por quê? Por que tudo isso? Não é nem que o filme é ruim. Mas é que também não entenderam o Natal. Porque para ser chamado de cristão, nós temos que parecer um pouco com Cristo. E para parecer um pouco com Cristo, nós temos que abrir mão do nosso orgulho, da nossa avareza e entregar também aquilo que temos para parecer um pouco ser chamado de cristão. Porque ninguém aqui pode ter a audácia de pensar ser próximo dele. Porque é impossível. E se Deus nos entregou o melhor, e Cristo, que entregou a Ele próprio, Ele se entregou. E nós não conseguimos chegar no nível de dar nosso melhor. Mas se entregar. Quando Ele nasce, é o maior presente. Todo presente depois desse não tem mais nenhum significado, porque eu já tenho a vida eterna. E se seu nascimento nos presenteou, nos encheu de esperança, a sua morte, essa sim nos libertou. Porque Ele morre no meu e no teu lugar. É complicado, viu, meus irmãos? Porque a gente ganhou um menino, um bebezinho de presente. E quando o bebezinho de presente chega, o pessoal já estava preparando ele para o sacrifício. Tem uma coisa mais miserável do que matar um bebezinho? Não tem condição, né? A gente vê as notícias ultimamente aí desse povo e fica, que monstro! Mas ali foi entregue Jesus para morrer pelos nossos pecados. Foi entregue porque nós tínhamos uma dívida. Mas não há tristeza mais, porque ela já foi paga por Cristo Jesus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. O plano perfeito de Deus. Antes de fazer o homem, Ele concorda com Cristo. Ele fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. E eles entram num acordo. Eles já sabiam o trabalho que ia dar. Entendeu? É como ter filho mesmo. Ter filho dá um trabalho retado. É bom. E ele aceitou o sacrifício. Naquele momento. Quando ele começa a criação, Cristo já aceitou o sacrifício. A sua presciência é maravilhosa. Porque quando você nasceu, Ele já tinha aceitado sacrificar por você. Ele já tinha botado na ponta do lábio e falou, não, vale a pena, eu pago. Eu continuo sem entender o porquê. Mas Ele entende. E quantos aqueles que têm sede e não entendem que aquilo que eles estão festejando está diante deles? Quanto aqueles que têm um vazio e não entendem que aquilo que pode preenchê-los está diante deles. E Ele fala, vem a mim o que tem sede. E nós temos que repercutir essas palavras para todos. Neste Natal nós temos que repercutir e dizer para todos, olha, se você tem sede de algo, se você tem fome de algo, se você tem um vazio de algo, a resposta é Cristo Jesus. Não é uma festa, não é uma ceia, tudo isso aqui é por causa dEle. Ele nos libertou. Oh, glórias. Eu queria só fazer uma oração. Senhor Deus amado, Pai. Oh Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo presente que nos deste, Pai. Oh Deus, não temos como retribuir, mas nos foi dado por graça. Nós vivemos pela graça. Nós andamos pela graça, Pai. Oh Deus, que hoje, Pai, e amanhã sejam dias que o nome de Cristo Jesus prevalecerá sobre toda a terra, Pai. Oh Deus, ninguém aqui está cultuando o comércio,
ou religiosidade, mas o nome que prevalece na terra é o nome de Cristo Jesus. Oh Deus, ninguém aqui está procurando por presentes ou por agradar fulano ou ciclano. Nós estamos aqui para festejar a vinda de Cristo Jesus. E não estamos fazendo isso como algo distante, Deus. Nós sabemos que Tu estás presente, Ele está aqui, o próprio Cristo Jesus. Quem deve receber todos os presentes, quem deve receber todas as orações, toda a glória. Ó Senhor, eu sei que muitos falaram sobre muitas coisas esse ano, nomes foram citados, pessoas foram glorificadas, pessoas foram temidas, doenças foram exaltadas e temorizaram por elas. Mas sabe o nome que reina agora? Sabe o nome que está acima de todo nome? É o nome de Cristo Jesus. Eu não sei o que ouvimos durante esse ano e aquilo que encheu nossas cabeças, mas agora chega, porque agora está acabando o ano e ao final de trazer o que é mais importante, o Teu nome. Aquilo que nos deste. Eu não sei como começamos ou como terminamos, mas o que importa é que Tu esteja ao nosso lado, Senhor. Venha e toma posse da Tua festa. Venha e toma posse do Teu lugar. Isso aqui é para Ti, Senhor. Não é para outro e não tem outro objetivo, não tem outro sentido para a vida desses que estão aqui. O único sentido é a Tua glória. Vem e toma posse, Senhor, da maior festa desse mundo. Não é o carnaval, mas é a celebração do Teu nascimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.